Olá, investigadores otakus! Sejam muito bem-vindos ao lado sombrio, onde a ficção e a realidade se encontram aqui no canal Anicrime Zone. Aqui, a gente mergulha fundo em casos reais, histórias inquietantes e mistérios que até hoje desafiam a lógica. O vídeo de hoje traz um caso real, antigo e profundamente enigmático. Um desaparecimento ocorrido nos Estados Unidos, em plena Guerra Fria, que até hoje permanece sem solução. Não estamos falando apenas de um casal que sumiu do nada, mas de uma sequência de acontecimentos estranhos, mensagens enigmáticas, pistas contraditórias e possíveis encobrimentos. Hoje vamos falar sobre William e Margaret Patterson, um casal aparentemente comum, bem-sucedido e respeitado, que deixou tudo para trás: casa, bens, dinheiro e até o animal de estimação, sem nunca mais ser visto. Com o passar dos anos, esse caso gerou teorias que vão desde fuga voluntária até espionagem internacional. E, curiosamente, acabou sendo associado por muitas pessoas a um famoso desenho animado: Coragem, o Cão Covarde. Mas atenção! Aqui, vamos separar fatos de especulações, sempre com cuidado, responsabilidade e respeito. Antes de começar, já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E agora, vem comigo entender todos os detalhes desse mistério real que até hoje assombra a história de El Paso, no Texas. Alguns casos começam com um grito de socorro. Outros começam com uma cena de crime evidente. Mas existem histórias que começam de forma tão silenciosa que, quando alguém percebe que algo está errado, já é tarde demais. A história de William e Margaret Patterson começa assim, sem violência aparente, sem testemunhas desesperadas, sem um momento exato em que alguém possa dizer: "Foi aqui que tudo deu errado." Na madrugada do dia 6 de março de 1957, David Kirkland, funcionário e amigo de William Patterson, foi acordado pelo telefone. Era muito cedo, algo em torno das 3 da manhã. Do outro lado da linha estava alguém que ele acreditava ser Pat, como William era conhecido. A voz parecia normal, o tom era calmo, quase casual. "Vamos viajar", disse ele. "Vou ter que levar a Margaret para longe por um tempo." A ligação terminou ali, curta, direta, sem explicações. Naquele momento, nada pareceu alarmante. Pat era conhecido por viajar com frequência. Às vezes ia pescar no México, às vezes passava longas temporadas fora. Não era incomum. Mas, com o passar dos dias, pequenos detalhes começaram a incomodar as pessoas próximas. Logo após aquela ligação, um telegrama chegou a um conhecido do casal. Nele, havia instruções para vender bens, registrar carros como veículos comerciais e alugar a casa por pelo menos 9 meses. Não eram atitudes compatíveis com férias. Quando amigos foram até a casa dos Patterson, encontraram algo ainda mais estranho. As malas estavam intactas. As roupas continuavam nos armários. Havia louça suja na pia, como se alguém tivesse saído às pressas. E havia Tommy. Tommy era o gato de Margaret. Um animal extremamente querido, tratado como parte da família. Amigos diziam que Margaret jamais viajaria sem garantir que alguém cuidasse dele. Mas Tommy foi encontrado vagando pelo bairro, fraco, faminto, claramente abandonado. Para quem conhecia Margaret, aquele detalhe dizia tudo. Algo estava muito errado. William Patterson tinha 52 anos. Margaret, 42. Eles eram donos de uma loja de fotografia muito bem-sucedida no centro de El Paso, no Texas. Um negócio respeitado que rendia cerca de $20.000 por mês. Um valor altíssimo para a época. Viviam bem. Tinham carros, um barco, uma casa confortável e boa reputação na comunidade. Não tinham filhos. A vida deles parecia estável, ao menos do lado de fora. Mas, como em muitas histórias reais, a aparência escondia conflitos.
Amigos acreditavam que Margaret enfrentava problemas com álcool e medicamentos. Em determinado momento, ela chegou a sofrer uma overdose. Havia também rumores de infidelidade por parte de Patty. Ele teria mantido relacionamentos extraconjugais e chegado a presentear uma amante com um carro. Ainda assim, nada indicava que o casal estivesse envolvido com crimes, dívidas ou ameaças conhecidas. Na mesma noite da ligação misteriosa, alguém deixou o Cadillac de Pat em uma oficina mecânica. As chaves estavam dentro do carro, como combinado. Mas os funcionários da oficina perceberam algo estranho. O homem que deixou o veículo não se parecia em nada com William Patterson. Ele entrou em outro carro e foi embora. Esse detalhe só ganharia peso mais tarde. Durante meses, ninguém denunciou oficialmente o desaparecimento. Os funcionários tocaram o negócio. A casa foi alugada. Alguns bens começaram a ser vendidos. Só em agosto de 1957, um amigo procurou a polícia. O xerife do condado de El Paso investigou, mas não encontrou sinais claros de crime. Nenhuma movimentação bancária, nenhuma mala levada, nenhuma comunicação confiável. Uma mulher chamada Stefana Arroyo Marfim se apresentou à polícia. Ela afirmou ter sido amante de Patty. Segundo ela, pouco antes de desaparecer, Patty teria dito algo perturbador. Quando vierem me buscar, terei que ir embora às pressas. Quem eram eles? Nunca ficou claro. Pouco tempo depois, Stefana voltou atrás em partes do depoimento. Disse que recebeu uma carta. Depois negou. Um teste de polígrafo indicou que ela dizia a verdade ao negar. A investigação ficou estagnada. Em 1958, quando uma investigação formal estava prestes a começar, uma carta chegou ao advogado da família. Supostamente escrita por Patty, ela dizia que o casal havia deixado o país e que nunca mais voltaria. A assinatura não pôde ser confirmada com certeza. E havia um detalhe importante. Margaret não assinou nada. Em 1959, surgiu a possibilidade de que os Patterson estivessem no México. Pessoas em uma cidade turística afirmaram ter visto Margaret. Um hotel teria tido uma ficha de registro com o nome dela, mas o documento desapareceu. Nada pôde ser comprovado. Em 1984, quase 30 anos depois, um ex-funcionário resolveu falar. Reinaldo Nangaray afirmou que ao limpar a casa dos Patterson viu sangue na garagem. Lençóis ensanguentados teriam sido colocados em um carro. Na hélice do barco havia um pedaço de couro cabeludo com sangue. Ele disse que ficou em silêncio por medo de deportação. Pouco depois de depor, morreu em um acidente. A pista morreu com ele. Décadas depois, surgiu uma nova hipótese: espionagem. Algumas pessoas afirmaram que Pat fotografava instalações militares. Mas o FBI declarou oficialmente que não há registros que comprovem isso. Com o tempo, o caso passou a ser associado por algumas pessoas ao desenho Coragem, o cão covarde. O isolamento, o abandono, o clima estranho. Tudo lembra aquela sensação constante de algo errado. Mas é importante reforçar: essa ligação nunca foi confirmada. Ela existe apenas como interpretação cultural. William e Margaret Patterson foram declarados legalmente mortos em 1964. Até hoje, ninguém sabe se eles fugiram, se foram mortos ou se algo maior os obrigou a desaparecer. Mas o silêncio que deixaram para trás ainda fala. Depois de tudo o que a gente viu aqui, fica claro que o desaparecimento de William e Margaret Patterson não é apenas um mistério antigo. É uma história feita de silêncios, de decisões que nunca foram explicadas, de pistas que surgiram tarde demais. Talvez eles tenham fugido por medo, talvez tenham sido forçados a desaparecer, talvez nunca tenham conseguido sair de El Paso. A verdade é que ninguém jamais encontrou um corpo, ninguém conseguiu provar um crime, mas também nunca apareceu uma explicação que realmente faça sentido. Com o tempo, esse caso deixou de ser apenas um arquivo policial e passou a viver na memória coletiva. É assim que histórias reais acabam sendo reinterpretadas, transformadas em teorias,
lendas urbanas e até associações com obras de ficção. Quando algumas pessoas enxergam paralelos entre esse caso e o clima estranho de Coragem, o Cão Covarde, elas não estão dizendo que o desenho conta essa história. Elas estão falando da sensação. A sensação de abandono, de isolamento, de algo terrível que aconteceu, mas nunca foi totalmente revelado. E talvez seja exatamente por isso que esse caso ainda incomoda tanto. Porque ele não termina. Ele simplesmente para. E enquanto não houver respostas, o que sobra são perguntas. E o desconforto de saber que, às vezes, a realidade consegue ser mais perturbadora do que qualquer desenho animado. Se você chegou até aqui, obrigada por acompanhar essa história com respeito. Deixa nos comentários o que você acha que aconteceu com os Patterson. Fuga, crime ou algo maior. E lembra de manter o debate sempre com empatia. Se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos casos. A gente se vê no próximo vídeo.